quem votou em Donald Trump. E baseado em quem votou em Donald Trump, eu vou falar por que eu acho que o Donald Trump venceu. Ainda que eu acho que precisa de mais informações sobre isso, mas vamos lá. Primeira questão. Havia uma expectativa, eu confesso que eu nutri essa expectativa, de que republicanos votariam mais em Kamala Harris do que fizeram na eleição passada, por conta do 6 de janeiro. Era uma perspectiva que eu tinha de que muitos republicanos abandonaram Donald Trump no 6 de janeiro e que, por conta disso, a Kamala Harris teria mais votos do que o Donald Trump junto aos republicanos. Muita gente falava isso, dos Never Trump e tudo mais. Isso não aconteceu, pelo contrário. Os republicanos continuaram votando igualmente no Donald Trump e o voto nos democratas caiu 1%. A segunda grande expectativa na campanha era de que homens negros iriam votar mais em Donald Trump do que mulheres, o que traria mais voto dos negros para o Donald Trump. De fato, há uma diferença entre 2024 e 2020. Os democratas perderam 2% e Donald Trump ganhou 2%. Mas é margem de erro ainda, né? Então, não é possível dizer que, evidentemente, os eleitores homens negros votaram mais no Donald Trump. Eu vi uma pesquisa só dizendo que na Pensilvânia isso aconteceu. Eleitores negros homens votaram mais do que mulheres. Onde aparece a primeira grande discrepância em relação a 2020? Em 2020, os eleitores latinos hispânicos votaram 65% no Joe Biden e 32% no Donald Trump. Esse ano a diferença caiu para 52% a 46%. 6% de vantagem apenas. Entre os latinos homem, o Trump ganhou 55% a 43%, sendo que em 2020 o Biden tinha ganhado entre os eleitores latinos homens, 59% a 36%. Porém, mesmo entre as mulheres, a diferença caiu. A Kamala Harris teve 60% dos votos das mulheres latinas, enquanto Joe Biden teve 69%. Quando a gente olha para a idade, a gente também percebe uma diminuição no tamanho do voto dos democratas, principalmente em eleitores 18, 29 anos de idade, né? A tal da geração Z que ia mudar o mundo. O Biden venceu por 60 a 35 e aqui agora o Donald Trump venceu 54 a 43%, certo? 54 a 43%. E por que dessa diferença? Em boa parte porque o Trump venceu entre os homens da geração Z, 49 a 47, enquanto as mulheres, 61 a 37 para a Harris. Ou seja, aqueles dados que mostram de fato uma inclinação maior dos homens para serem conservadores e as mulheres mais progressistas. Isso se verificou também nessa eleição. Agora entra aqui uma questão interessante. Aqueles que ganham até $30 mil por ano, maioria são os jovens, o quadro permaneceu igual, certo? Entre quem ganha de 30 mil a 50 mil, o Donald Trump avançou significativamente 10% em relação a essa classe e venceu. Então, quem ganha entre 30 mil a 50 mil, o Donald Trump saiu de 43% para 53% de 2020 para 2024. E quem ganha 50 a 100 mil, o Donald Trump subiu de 42% para 51% nesses anos. Porém, quem ganha a partir de 100 mil, os democratas aumentaram a vantagem de 41 para 51 e para quem ganha mais de 200, os democratas foram de 44% para 51%. Isso vai guardar relação com quem tem diploma e quem não tem diploma. O Donald Trump avançou entre quem não tem diploma e os democratas mantiveram a mesma distância entre aqueles que têm diploma. Por que esse dado é importante? Porque quem tem diploma nos Estados Unidos tem maior renda. Então, isso meio que confirma um crescimento do Donald Trump entre eleitores que não têm diploma e eleitores de uma classe média baixa. Uma classe média que ganha ali até $100 mil por ano. Né? De 30 mil a $100 mil por ano, o Donald Trump avançou entre essa classe média tradicional e uma classe média baixa.
O que isso significa? Isso significa que, de fato, a economia fez diferença. Porque são essas populações, e os latinos hispânicos estão, em sua grande maioria, entre os sem diploma, que é justamente essa camada da população que sentiu mais os efeitos da inflação. Então, por mais que a economia tenha pontos positivos, o desemprego caiu, a inflação desceu de 9 para 2,5, a taxa de juros caiu, o PIB cresceu, no bolso das pessoas, o preço do ovo dobrou de preço de um ano para o outro. Então, em boa parte, a explicação está sim na questão econômica. Ah, e tem uma outra informação muito importante aqui, ó, que é aqui, ó, famílias que têm crianças até 18 anos de idade. O Trump avançou 6%, saiu de 46 para 53, e os democratas desceram de 52 para 44. Então, famílias de classe média com filhos e agora, a pá de cal, eleitores moderados decidiram essa eleição. Então, famílias de classe média com filhos menores de 18 anos moderados decidiram essa eleição. Então, os moderados saíram de 34% para 40% dos votos em Donald Trump e caíram de 64% para 57% dos votos nos democratas. E aí vem um segundo ponto. Então, a economia, sem dúvida nenhuma, é fundamental para a gente entender. A inflação. A inflação de 9% ao ano matou a possibilidade e a percepção de que os projetos do governo Biden contribuíram para o crescimento da inflação. Né? Por quê? Comparado com a OCDE, os Estados Unidos teve a menor inflação dos países desenvolvidos. Ou seja, pós-pandemia, todos os países tiveram inflação. No entanto, os Estados Unidos teve uma inflação menor do que a inflação do resto do mundo. Só que os caras não vão comparar com o resto do mundo. E quer saber se Portugal, Japão tem inflação maior? Ele vai comparar com o poder de compra que ele tinha, certo? Então, esse poder de compra foi associado à ideia de que o governo Biden exagerou na participação do Estado no desenvolvimento da economia, gerando a inflação. E isso parece ter pesado na decisão dos eleitores. As famílias de classe média com filhos menores de 18 anos, eleitores moderados, decidiram essa eleição. É o que parece. Porém, qual que é o lance do moderado? Em alguma medida, esse eleitor de classe média moderado, isso aqui é um dado da Blueprint, todas as outras informações são dados da NBC. Esse aqui é da Blueprint. Olha aqui, o que fez os eleitores mudarem de voto e escolherem o Trump? Nos locais de estado pêndulo, o que pesou para os eleitores decidirem por Donald Trump? E aqui, ó, vem a cereja no bolo. Segundo eles, a Kamala Harris está mais focada em discussões culturais, como transgênero, do que em ajudar a classe média. Ou seja, esse eleitor, essa família de classe média com filhos menores de 18 anos perceberam na Kamala Harris alguém mais preocupada com a pauta de identidades do que com a pauta da classe média. Eu vou falar uma coisa aqui para vocês sem medo de errar. Essa é uma percepção que vem da propaganda republicana. Ah, quer dizer que os democratas não têm bandeira, pautas identitárias? Tem. Ah, quer dizer que os democratas não são identificados com minorias? Sim. Com pautas de diversidade? São. Agora, eu pergunto para vocês, eu quero ver uma peça publicitária de Kamala Harris defendendo transição de gênero. Uma. Ao contrário, campanha publicitária do Donald Trump trazendo que ela era a favor da transição de gênero, tinha muito. Eu acho muito interessante. Eu acho a agenda woke, ela é muito mais organizada na direita do que na esquerda. Ou seja, uma agenda anti-woke é de fato uma agenda. E a agenda woke, em grande parte, tem a ver com o capitalismo, woke capitalism, que eles falam, né? Que é um jeito de você limpar a sua marca apoiando determinadas causas e tal, do que necessariamente uma pauta organizada, globalista, que vai mudar o mundo e transformar todo mundo em transexual. Então, boa parte dessa percepção dela como radical e que não está preocupada com... vem da própria propaganda republicana. Então vamos lá, eu não estou botando a culpa no WhatsApp, nem na desinformação. Eu acho que a desinformação, ela ajuda a pessoa consolidar uma percepção de mundo que ela tem. Mas não é ela que forma a percepção de mundo que a pessoa tem. Eu acho que boa parte dessas famílias, classe média,
sem diploma, com filhos com menor de 18 anos de idade, tinham o desejo legítimo de querer uma economia mais forte e uma inflação controlada, coisa que eles não atribuíam ao governo Biden e Kamala Harris. E isso foi decisivo para a decisão deles, que pode ter sido consolidada por conta dessas informações, de que ela estava mais preocupada com pauta identitária do que com pauta econômica voltada para a classe média. Você acabou de ver um corte da Imperial Live, a live imperialista do canal do Sorrilha, que vai ao ar toda segunda-feira, 8 horas da noite. E se você gostou do conteúdo, considere se transformar em membro apoiador do canal para participar de camarote nas lives, além de várias outras vantagens que você vai ter acesso. Já deixe um like no vídeo, se inscreva no canal caso não seja inscrito, caso não seja inscrita. Nos vemos na próxima. See ya!